Olá a todos. Nesse vídeo nós vamos fazer um tutorial de como preparar o seu arquivo para estar cortando na New 1400. Então, no vídeo de hoje eu vou estar cortando o logo, o contorno do logo da New CNC, tá bom? Mas você vai usar o seu programa de vetor favorito, né? No caso eu estou usando o CorelDRAW. E depois a gente vai estar levando esse arquivo para o Aspire. Lembrando que você também pode usar o Aspire para criar os seus vetores, mas caso você se sinta mais confortável com outro programa ou até mesmo com o Corel, você vai estar utilizando aí da forma que você preferir. Nesse caso, eu estou utilizando o logo, o contorno do nosso logo, mas você pode exportar qualquer tipo de arquivo, né, aqui do Corel em vetor para dentro do seu para fazer o corte da sua máquina, né? Tanto letras, textos, palavras, formas, aquilo que você quiser, portanto que esteja, né, tudo em vetor, você vai estar conseguindo aí tá preparando o seu arquivo para fazer o corte, tá bom? Sabendo disso, com o nosso arquivo pronto, eu vou estar exportando esse arquivo em DXF. Então a gente vai em arquivo, exportar, vamos selecionar aqui no tipo DXF, AutoCAD, e vamos salvar o nosso arquivo aqui como teste no local que você preferir, tá bom? Aí você vai lá em exportar. Aqui a unidade de exportação você pode pôr em milímetros e depois apertar em OK. Feito isso, você vai abrir o Aspire agora. Aqui nesse Aspire a gente vai colocar o ponto zero, né, do nosso arquivo, ou então até mesmo criar o nosso arquivo aqui dentro. Mas no nosso caso a gente já tem o nosso arquivo, a gente vai criar um arquivo novo. Aqui é importante, tá? Você colocar o tamanho da nossa chapa, o tamanho de trabalho da chapa, ou seja, o tamanho de trabalho da nossa chapa vai ser de 1190 milímetros por 590 milímetros, ok? 1190 por 590, você vai escrever aqui no Job Size esse tamanho e depois vai clicar em OK. Pronto, com a nossa área de trabalho pronta, a gente pode somente importar o nosso vetor que a gente preparou previamente. Ou então, da mesma forma que a gente vai estar podendo criar os nossos vetores aqui dentro do próprio Aspire. No nosso caso, a gente vai importar, a gente vem em arquivo, import vectors, e vai encontrar onde está o nosso arquivo, no caso o nosso é o teste, e vai abrir. Ele vai estar aqui dentro, né? Eu dei um zoom, e a gente vai colocar esse arquivo no nosso ponto zero aqui do Aspire. Eu vou usar a seta para poder baixar isso aqui, as setas do teclado. E aqui eu estou no ponto zero da minha chapa, que é por onde a minha máquina vai começar a cortar. Feito isso, colocando o nosso arquivo aqui, aqui a gente vai ter tudo o que a gente vai cortar na máquina, tá? Você vai poder colocar aqui dentro desse arquivo. Pode encher de coisa, pode colocar textos, pode colocar tudo aquilo que você quiser. Com a sua chapa pronta, você vai voltar aqui em arquivo e vai exportar novamente para DXF. Aqui a gente vai colocar o nome teste.0, só para dizer que a gente sabe que está no ponto zero, né? Arquivos DXF, e vai salvar. Agora você vai abrir o DevFom e com ele aberto você vai abrir um arquivo clicando aqui na pasta de abrir. Você vai procurar onde está o seu arquivo. Lembra de mudar aqui para DXF no tipo de arquivo que você vai estar procurando. E você vai pegar o teste.0.dxf que a gente acabou de salvar. Vamos clicar em abrir. Com o nosso arquivo aberto aqui no DevForm, a gente vai simplesmente clicar com um botão e depois clicar novamente para poder selecionar todo o nosso arquivo que a gente vai cortar. Ele já está aqui no nosso ponto zero. Depois nós vamos clicar em Cut e Simple From Cutting. E depois, quando a janela abrir, a gente vai criar o Cut Path. Depois de criar o Cut Path aqui, a gente vai exportar isso em G-Code, tá? Então a gente vai clicar nesse botão aqui e vai escolher um local para salvar.
Eu vou colocar na área de trabalho e vamos colocar logo e o CNC. Lembrando de que a gente precisa salvar em G-Code, tá? Aqui eu vou mudar para All Files e vou colocar .gcode. Isso é muito importante para poder o arquivo funcionar. Eu vou clicar em salvar. Depois o seu arquivo vai estar pronto para corte, como a gente pode ver aqui na área de trabalho. Bom, só lembrando de colocar o G-Code no finalzinho do seu arquivo para poder ele salvar da forma correta, para sua máquina conseguir ler o arquivo corretamente. Agora, até a nossa máquina, a gente tem alguns botões. O primeiro é o de Power, onde você vai estar ligando a sua NIL 1400. Vai aparecer na tela que ela está carregando, o nosso número de contato e a NIL CNC Hotwire NIL 1400. Então, o primeiro botão verde é o de ligar a máquina, o segundo botão vermelho é de ligar o fio quente. Temos o botão de reset do sistema e o botão de reset do corte, tá? E temos também o botão de potência, que é onde você aumenta ou diminui a temperatura do fio. Nessa cavidade do lado é onde você vai estar colocando o seu cartão SD com os arquivos que você vai estar fazendo os cortes. Ele precisa ser inserido nessa posição. Logo após você vai receber essa mensagem de que o cartão foi inserido e clicando nesse controle, um clique, você vai abrir o menu e girando esse controle você consegue fazer a seleção. E para começar o corte, você vai até gravar do SD, dá mais um clique, vai aparecer todos os arquivos que estão dentro desse cartão SD. Você vai girar esse controle até chegar no arquivo que você quer cortar e aí dá mais um clique e a máquina vai automaticamente começar o corte. Como vocês podem ver no vídeo, ela iniciou o processo de corte. O botão de reset do meio precisa tomar um cuidado especial. Quando ele for resetado, você precisa segurar o eixo primeiro antes de clicar nele. Ou seja, você primeiro segura o eixo e depois aperta no botão de reset. Isso é para caso de algum erro de corte, alguma coisa inesperada aconteça. Se você simplesmente clicar no botão de reset, o eixo ele vai somente cair. Então você precisa segurar, dar esse apoio para que tudo ocorra corretamente. Para sua máquina funcionar perfeitamente, ela precisa estar no ponto zero. Quando a luz vermelha está ligada, é porque ela está no ponto zero. Como você pode ver na imagem, marcando o zero na nossa régua. E como é que a gente faz isso? No painel, eu vou dar um clique e depois um clique novamente em preparar e vou até o Home X, rodando o meu controle. Lembrando que eu não vou usar nenhuma das outras opções, somente o Home X, e clicando nela, a minha máquina vai resetar. Ela vai chegar até o ponto zero, seja onde ela estiver. Para começar o nosso corte, precisamos posicionar nossa chapa. E a nossa chapa sempre será posicionada no ponto 1,5. Porque a nossa máquina vai dar esse avanço de meio centímetro, ela já está programada. E você vai posicionar sempre a sua chapa no 1,5 para começar o corte perfeitamente. O nosso fio ele precisa estar sempre bem tensionado. Ele nunca pode estar folgado. Você vai ligar o fio no botão vermelho e vai regular essa temperatura de acordo com a sua necessidade. E você vai perceber que assim que você aumenta essa temperatura, o fio ele vai dar uma coloração diferente. Ou ele vai ficar muito vermelho, ou vai ficar mais escuro. Então você precisa verificar qual é a temperatura adequada. Lembrando que não tem um padrão e você vai de acordo com o seu trabalho. Com todas as configurações feitas, nós vamos fazer um corte de teste. Vamos cortar um quadrado de 5 por 5 centímetros. Eu vou selecionar esse arquivo e dar um clique. E a minha máquina imediatamente vai começar o corte. Essa é a velocidade normal de corte da máquina. Para você perceber que está correndo tudo bem, o corte ele não pode ter um vão muito longo. O fio precisa estar bem tensionado e cortando sempre reto. Se o fio estiver folgado, você vai perceber que as pontas, né,
vão estar curvadas e não vão estar em um ângulo de 90 graus. Então, todas as pontas desse quadrado precisam estar retas, perfeitas. E é um bom indicativo de que seu fio está bem tensionado e de que você está usando uma temperatura adequada.